Olá! Como foi o seu dia hoje? Hoje eu quero compartilhar com você mais uma lição da série Exemplo de Fé. Na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 12, a partir do verso 4, ele diz: Porque assim como em um só corpo temos muitas partes, e todas elas têm funções diferentes, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo por estarmos unidos com Cristo. E todos estamos unidos uns com os outros como partes diferentes de um só corpo. Portanto, usemos os nossos diferentes dons de acordo com a graça que Deus nos deu. Se o dom que recebemos é o de anunciar a mensagem de Deus, façamos isso de acordo com a fé que temos. Se é o dom de servir, então devemos servir. Se é o de ensinar, então ensinemos. Se é o dom de animar os outros, então animemos. Quem reparte com os outros o que tem, que faça isso com generosidade. Quem tem autoridade, que use sua autoridade com todo cuidado. Quem ajuda os outros, que ajude com alegria. Essa passagem aqui, Paulo está dizendo que nós somos um só corpo de Cristo. E esse corpo tem muitas partes, e todas elas têm funções diferentes. Então, nós estamos unidos com Cristo como membros são unidos a um corpo, e Cristo é o cabeça, que Ele é quem nos dirige. E aqui, como ele diz, cada um tem função diferente, a gente precisa ter clareza disso e parar de querer ser só uma coisa. Há um grande problema dentre os cristãos hoje em dia, que é reduzir as partes desse corpo de Cristo. Um corpo, realmente, ele tem muitos membros, não só os membros externos que a gente vê, mãos, braços, pernas, pés. Não, tem os membros internos que não são vistos, mas também são muitíssimos e tem muitas funções diferentes. E, infelizmente, muitos cristãos hoje se baseiam apenas no que veem. A pessoa se converte a Jesus, aceita Jesus e ela está em uma comunidade de fé, em uma igreja, e ali ela começa a pensar, então, o que eu vou fazer para Deus? No que eu vou ser útil? Qual a minha função como membro desse corpo? E às vezes, ao invés de ela, ou melhor, muitas vezes, porque eu acompanho muito disso no meu dia a dia, ao invés de a pessoa parar e pedir para Deus direção, para ela entender o propósito dela, a função dela, que membro ela é nesse corpo, ela vai logo e olha para sua igreja, acha uma função ali, ou melhor, um cargo que ela acha interessante, e ela diz, eu acho que esse é o meu propósito de vida. Muitas pessoas dizem para mim, eu acho que o meu propósito é cantar, ou tocar algum instrumento, porque eu gosto muito do louvor da igreja. E às vezes eu questiono as pessoas, mas será que é isso mesmo? Por que as pessoas engrandecem tanto esse ministério? É bonito ouvir música, é legal, mas será que Deus precisa só disso? Será que a gente precisa só disso? Não. O mundo precisa de cristãos nas mais diversas áreas. E não só cantando lá na frente na igreja. É lógico que o que leva muitas pessoas a terem muito interesse nos cargos que colocam evidência na pessoa, que colocam ela à frente de forma visível, tem a ver com o ego. É o nosso ego humano sempre inflado, querendo aparecer mais um pouco, e aí espiritualiza dizendo que achou que foi um chamado de Deus, mas às vezes a pessoa só viu uma oportunidade de aparecer. E até certo ponto tá tudo bem, mas é importante que a gente principalmente busque a Deus para ter clareza do nosso propósito, para entender que membro eu sou nesse corpo, o que eu ocupo nesse corpo, e parar de se martirizar por você não ser outro membro. Parar de reclamar, por exemplo, se você é pé, parar de reclamar porque você não é mão. Parar de se sentir inferior só porque não é mão. Parar de se comparar com os outros membros.
Todos têm funções e todas as funções são importantes e sem elas as coisas não funcionam. Deus nos dá talentos diferentes justamente para isso. E inclusive Ele não dá todos os talentos para uma pessoa só, porque precisa ter essa cooperação, uns precisam necessitar dos outros, né? Pode ver que quando alguém tenta fazer muitas coisas, essa pessoa acaba ficando sobrecarregada porque não era para ela fazer. E ela não faz bem de tudo. Porque é para que haja esse compartilhamento, essa divisão de tarefas, de dons e essa colaboração entre todos. Isso é lindo de se ver. E é maravilhoso quando a Igreja de Deus, quando os cristãos têm mais clareza, cada um sobre o seu propósito, e param de sofrer tanto no sentido de querer ser o que não são, ou de não ver os próprios talentos, de não conseguir enxergar a sua própria função no corpo de Cristo, sendo que Deus sim deu uma função para você, deu um propósito muito especial para você. Não importa se você não tem talento para falar em público, para pregar, para falar bonito, para orar bonito, ou para cantar. Com certeza, o que Deus deu para você é outra coisa, mas também não é inferior e é muito importante para o corpo de Cristo. Se você crê nisso, faça essa meditação comigo. Feche seus olhos, respire profundamente, relaxe e repita comigo. Senhor Deus, obrigado por o Senhor me dar tamanha sabedoria de entender que eu sou especial, que eu tenho a minha função para cumprir dentro do corpo de Cristo, que eu sou um membro. E cada vez mais, Senhor, me capacita a enxergar qual é a minha função com clareza e a desempenhar ela com todo o amor e com todo o meu coração. Me ajuda a buscar cada dia mais me aperfeiçoar naquilo que o Senhor me deu. Eu não vou mais me lamentar por não ser ou por não ter os talentos que eu gostaria de ter, mas vou aprimorar aquilo que o Senhor já me deu, aquilo em que eu já sou bom, para que possa te honrar e ser um membro útil e forte no corpo de Cristo. Em nome de Jesus que eu oro. Amém.